agradecer, né, a sua presença, né, que a gente pode estar fazendo essa troca de conhecimento, que a gente pode estar dando a oportunidade de entender um pouco do norte, centro-oeste, sul, sudeste, sabendo um pouco da condição como estão em todos esses locais e aprendendo um pouco com a sua experiência aí de quase 20 anos de experiência para nos brindar. O Instituto de Sua Casa, você sabe disso. É um prazer estar tendo esse contato mais uma vez e aprender com você, e espero que todos possam desfrutar desse momento. Então, joga duro, eu vou estar aqui aprendendo um pouquinho, mais um pouco, e, enfim, dando assistência. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui na escuta. Estou ouvindo, Vijane. Léo, muito obrigadão aí, sempre. É uma satisfação revê-lo, falar com você, sabe o carinho que eu tenho por todos vocês, e você em especial. Então, para mim é uma honra muito grande, né, estar participando de mais um evento, né, dessa vez um evento fechado, bacana, porque live eu pensei que eu iria morrer de tantas lives que eu dei aí nesse período de quarentena. Cara, tá osso, né, cara? Eu fui infectado pelo Covid-19, cara. Fiquei bem sereno. Agora as lives, meu amigo. Meu Deus do céu. Mas é assim mesmo, né, cara? A gente tem que se adaptar e a gente procura sempre atender, principalmente aquelas pessoas que não são caras, né? E eu acho isso super bacana. Mas vamos lá. O Léo, essa minha conexão aqui, às vezes, ela é meio ruim. Então, qualquer coisa aí, por gentileza, alguém fala, que eu já estou com meu celular aqui, super celular da década de 90 aqui. Caso dê algum problema, eu já entro por aqui. Tudo bem? Beleza, beleza. Estou ouvindo bem. Na verdade, até a Jane comentou que cortou. Para mim, não estava cortando. Talvez pode ter sido alguma falha na conexão dela também, tá? Então, a gente vai pegando o feedback das pessoas para poder a gente saber aonde é o problema, tá certo? Eu vou ficar aqui, vou desligar a câmera e manter os microfones desligados. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone para perguntar para o professor, tá bom? Perfeito. Valeu, Léo. Obrigado aí mais uma vez. Pessoal, então, boa noite a todos. É sempre um grande prazer aí, né, compor alguma coisa com os meninos da IB, né? Eu já conheço eles há alguns anos. Não vou arriscar porque eu sou péssimo com datas, né? Mas foi uma condição assim de respeito mútuo à primeira vista, né? Não caberia muito bem a gente falar amor à primeira vista, mesmo porque somos todos casados e muito bem casados. Então, e hoje a gente vai trazer, na verdade, um tema que vai me favorecer, na verdade, porque eu vou responder em menos de 30 segundos, cada um pode ir para sua casa dormir, né? Então, assim, a grande pergunta que eu coloquei é: a ventilação mecânica e a mobilização precoce são autoexcludentes? O que vocês acham sobre isso? Vamos lá, gostaria de pelo menos algumas participações aí para eu não ficar falando sozinho aqui e ficar triste. Cadê a faladeira lá de Cuiabá? Bora? Jane, tô rindo horrores aqui, Jane. Amiga, já pegou. E aí, o que vocês acham? E aí, nada? Agora sumiram, né? Bora, Jane Cleia, o que você acha? São duas terapêuticas autoexcludentes, ou seja, se nós fizermos uma, a gente poderá deixar de fazer a outra e vice-versa. Se eu fizer ventilação mecânica, eu não terei tempo para mobilização precoce e vice-versa. O que você acha? E mais uma pergunta em cima. Para vocês, qual é o papel mais importante do fisioterapeuta dentro da UTI? A ventilação mecânica ou a mobilização precoce? Só pode escolher uma. Vamos lá. Aguardo vocês. Eu fico com a mobilização.
Mobilização, ok. E Por se quê? for ativa, melhor ainda, né? Perfeito, mobilização ativa. Alguém acha que a ventilação mecânica é mais importante? Se manifesta. A gente só pode escolher uma nesse caso, não os dois. E não são autoexcludentes, não, de forma nenhuma, né? Você pode, com um bom planejamento, estar realizando as duas formas de intervenção, tá? Então, não são autoexcludentes, na verdade, elas compõem, né, as inúmeras atividades e responsabilidades que competem ao fisioterapeuta. Veja bem, eu gosto muito de ventilação mecânica, mas muito mesmo. Eu peguei lá na década, não, enfim, no ano de 99, 2000, 2001, onde o boom de se atuar dentro da fisioterapia era, na UTI, era o nosso conhecimento que nós detínhamos sobre a ventilação mecânica. E era algo praticamente exclusivo de nós fisioterapeutas, porque apenas nós sabíamos com propriedade manipular. Lógico que naquela época havia médico, né? Acho que uma questão que faz referência até à condição dele, né, de responsável integral pela fisioterapia, então cerceava um pouquinho a nossa ação nesse sentido. Fomos ganhando força, fomos ganhando conhecimento, habilidade, enfim, e a partir normalmente de 2008 para frente, aí sim, na grande maioria dos hospitais, nós assumimos por inteiro a ventilação mecânica. Então, assim, mesmo que o médico do plantão tocasse, né, fizesse aqueles ajustes simples na ventilação mecânica, quando dava algum tipo de problema, de complicação, algo que ele não conseguisse resolver, prontamente nós éramos chamados. Então, com isso, a gente ganhou muito terreno, muito espaço dentro da unidade de tratamento intensivo. Então, era muito bacana, naquela época, ministrar, por exemplo, a disciplina de ventilação mecânica básica e avançada. Por quê? Éramos pouquíssimos que sabíamos efetivamente trabalhar com a ventilação mecânica, né? Hoje em dia nós temos vários profissionais que sabem até, por exemplo, no meu caso, muito mais do que eu. Por quê? Eles trabalham exclusivamente com a ventilação mecânica, né? Aí já entra um outro aspecto que eu discordo totalmente, mas respeito o posicionamento de todo e qualquer profissional da fisioterapia, que consiste basicamente no fisioterapeuta que trabalha apenas em cima da ventilação mecânica e esquece da essência da fisioterapia, que é a recuperação através do movimento. Isso chegou a um ponto em nossa fundação em que, certa vez, conversando com alguns colegas, eu comecei a revisar, né, era responsável, sou responsável, comecei a revisar alguns prontuários e comecei a notar com uma certa frequência que a grande maioria dos colegas, e não só colegas, lá é uma forma de uma fundação universitária, um hospital universitário, então nós recebemos residentes, nós recebemos especializandos, graduandos, enfim, e eu pude perceber uma coisa que me deixou muito, muito atento, na verdade, mais do que atento, temeroso, porque eu via simplesmente assim, acerca da evolução. Paciente bem acoplado à prótese ventilatória, ajustes para manutenção da sincronia feita e deixa o paciente em, sei lá, em total conforto, enfim, aos cuidados da enfermagem. Aí eu comecei a ver isso com uma certa frequência, chamei, né,
propus uma reunião, né, inclusive com os preceptores, e perguntei, gente, o que está acontecendo? Porque eu estou observando algo fora do comum e do que a gente trabalha aqui, que consiste justamente apenas na avaliação por conta de ajustes na ventilação mecânica. Aí foram quase uníssonos, né, em suas respostas, falando não, que o filé, né, a cereja do bolo do profissional que trabalha dentro da UTI consiste na ventilação mecânica. Eu me pus a pensar, obviamente, é compreensível, né, que é de saltar aos olhos quando você entra dentro da UTI, o poder que o ventilador mecânico tem e o poder que ele faz com que aqueles que realmente sabem manusear a ventilação mecânica, eles acabam adquirindo dentro da unidade de tratamento intensivo. É compreensível. Então é muito bacana quando você ouve, ó, chegou o fisioterapeuta top em ventilação mecânica, qualquer problema ele resolve. Então é bacana quando você está em começo de carreira, enfim, é uma forma de respeito, é uma forma de você se integrar na equipe multiprofissional, mas me causou bastante estranheza essa constituição dos fatos, uma vez que, na verdade, nós sabemos que a ventilação mecânica ela não é uma intervenção curativa, ela é paliativa. Melhor, ela permanece, ela é utilizada até que o paciente, em teoria, através da sua melhora clínica, possa respirar por si só e sair de uma condição de alta criticidade. Então, eu nunca pude entender, né, o fato de muitos fisioterapeutas apenas falarem acerca da ventilação mecânica, uma vez que é uma técnica, primeiro, não é exclusividade do fisioterapeuta, né? Então, a ventilação mecânica, na verdade, é aberto e todos nós sabemos que quando é algo compartilhado, infelizmente, né, nós temos uma ação muito incisiva dos médicos, né, que vai fazer com que um aceite a atuação do fisioterapeuta, outro não aceita, e diante disso parece que a gente fica apenas com migalhas. Por que migalhas, Daniel? Porque, infelizmente, eu pude participar de um evento, né, de uma situação extremamente constrangedora, que era um profissional altamente qualificado para mexer e manusear e ajustar o ventilador mecânico, e chegou um residente, acho que era R2 ou R3, foi tirar um plantão em determinado dia e simplesmente foi até a equipe e falou: aqui em meu plantão ninguém mexe na ventilação mecânica, sob nenhum aspecto, nem fisioterapeuta e muito menos enfermeiro mexe na ventilação mecânica dos meus pacientes. Eu estava lá e ouvi isso. Isso me causou também, né, uma estranheza, porque normalmente os médicos, né, quanto menos, né, lógico que a gente não pode generalizar, mas quanto menos responsabilidade, mais ele poderá, né, atuar em outras áreas de fundamental importância. E esse nosso colega, ele virou simplesmente e falou: poxa, mas todo mundo me conhece aqui, você pode perguntar para o coordenador, eu sei muito ventilação mecânica, eu fiz o curso não sei aonde, enfim. E acabou que o médico foi irredutível e o fisioterapeuta colega, ele perguntou: ok, mas por quê? A resposta que o residente disse me marca até hoje. Por quê? Eu sou médico e eu assino o atestado de óbito. No dia em que você, fisioterapeuta, assinar um atestado de óbito, você pode colocar as mãos na ventilação mecânica.
Quer dizer, eu acho que a gente não precisa passar por essas coisas. O nosso espaço já é garantido por condições que nós fomos galgando os degraus até chegarmos a uma posição muito confortável dentro da unidade de tratamento intensivo. Então, quando eu falo sobre a ventilação mecânica, eu não sou contrário a ela. Pelo amor de Deus, eu trabalho, é meu instrumento de trabalho. Eu trabalho tanto em ventilação mecânica quanto em mobilização precoce. Não, minto, eu trabalho muito mais em mobilização precoce. Mas eu deixo a ventilação, né, que é uma condição que não é exclusividade do fisioterapeuta, para que o médico assuma também a sua responsabilidade junto à ventilação mecânica. Eu acho assim, uma perda de tempo, me desculpe, o fisioterapeuta ser chamado para resolver uma acidose respiratória ou uma alcalose metabólica com distúrbio primário respiratório, gente. Ah, não sei o quê. Não, o médico tem que saber como fazer isso. Nós fizemos até na nossa fundação, para não ter mais mimimi, uma série, né? Uma série não, na verdade, uma forma de algoritmo, onde o médico observa a onda, ele encaixa no tipo de assincronia, se 1, 2, 3 ou se 4, e a partir daí nós temos setinhas para baixo mostrando se o desenho for assim, é isso. Se o desenho for do outro jeito, é isso. E embaixo, o que você deveria fazer nestas situações. E com isso a gente abaixou muito a necessidade de acompanhamento junto à ventilação mecânica. Você fala, poxa, Daniel, mas você está perdendo espaço. Não, gente. A partir de 2013, nós tivemos um boom, que foi posterior à ventilação mecânica, que é conhecida como mobilização precoce funcional. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta para que vocês pudessem refletir. A ventilação mecânica diminui o tempo de ventilação mecânica? Nossa, parece uma pergunta muito mal elaborada, mas é para ser. A pergunta é simples. A ventilação mecânica, ela reduz o tempo de ventilação mecânica? E alguém pode responder, mas, na verdade, se você souber realizar os ajustes para garantir, por exemplo, uma ventilação protetora, evitando dessa vez, dessa forma, lesionar mais o pulmão, você estará reduzindo o tempo de ventilação mecânica. Será? Será que isso não seria um contrassenso? A ventilação mecânica... Desculpa, Daniel, pode repetir de novo essa parte? Posso. Então, em relação à ventilação mecânica por si, nós sabemos que ela é uma intervenção curativa, né? É uma intervenção paliativa e não curativa. E a primeira pergunta que eu me faço, e faço aos colegas, né, que mexem só em ventilação mecânica, é a seguinte: se a ventilação mecânica reduz o tempo de ventilação mecânica? Essa é a minha pergunta. Aí você pode usar as assincronias, você pode falar sobre os ajustes finos, correções dos parâmetros ventilatórios, mas em relação à redução do tempo de ventilação mecânica, nós temos, a partir da revisão sistemática com meta-análise, que é a mobilização precoce, que vai fazer com que haja a redução do tempo de ventilação mecânica, entre outras coisas. Vamos lá. Podem discutir, fiquem à vontade. Ninguém é obrigado a concordar. Essa é a minha opinião. Alguém? Acho
que a Daniele conseguiu ouvir. Sim. Beleza? Concorda ou não? Sim. Em partes. É. Entendeu, né? Ok. Quais que são as suas considerações? Eu, assim, não poderia te dizer, porque eu não estou na UTI, né? Mas eu entendo a sua fisiologia como você quis descrevê-la. Aham. Mas eu fiquei com dúvidas também. Vamos lá. Pode perguntar. Estou aqui para isso. De que forma, você tinha comentado que a ventilação mecânica dos ajustes, ela igual a colega, acho que comentou, não sei quem que foi que comentou, ela reduz esse tempo, seria isso? De internação, mas Os ajustes, dessas formas paliativas, porque há tantas hipóteses que pode acontecer no momento que eu fiquei em dúvida por causa disso. E os prós e os contras, não tem? perfeito. Então vamos lá. Quando eu falo em paliativo, eu não estou falando no paliativismo, tudo bem? Que é aquele acompanhamento, né, até o final da vida do paciente. O que eu falo é que ela não cura. Então, se você falar assim, a ventilação mecânica cura a pneumonia. Não, quem cura a pneumonia é a antibiótico-terapia. A ventilação mecânica cura a síndrome de desconforto respiratório? Não cura. O que ela vai fazer é reduzir os danos provocados pela ventilação mecânica, que é um exemplo clássico. No começo da pandemia do SARS-CoV-2, nós, infelizmente, até por falta de conhecimento, né, nós aplicávamos a ventilação mecânica protetora comum, né, a algo que nós já conhecíamos muito bem, que era a síndrome do desconforto respiratório agudo. O que aconteceu? A nossa taxa de mortalidade barrava 80%. Daí saíram vários estudos, principalmente do Gattinone, em que mostrou que, na verdade, essa doença ela tinha fenótipos diferentes, portanto, a abordagem na ventilação mecânica deveria ser diferente. E talvez o maior ensinamento foi o seguinte: não ter pressa para estubar. Então, o que acontece? O que acontecia no pré-Covid-19? O paciente entrava, a gente corria para tirar esse paciente do ventilador mecânico. Com o SARS-CoV, com o Covid-19, a gente aprendeu a ter paciência de fazer com que esse paciente ficasse sob ventilação mecânica por mais de 7 dias, às vezes 10, às vezes 12, a depender da condição clínica dele. E só então, quando houvesse uma melhora significativa da condição clínica desse paciente, é que nós pensávamos na extubação. Ou seja, a ventilação mecânica simplesmente ela dava um suporte enquanto a doença desenrolava e os médicos e os clínicos, juntamente com a nossa ação, né, como pronação, recrutamento, entre outras coisas, tentávamos aí uma coisa um pouquinho diferente. Tá? Então, eu entendo essa sua colocação, existem os prós e os contras, mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que a ventilação mecânica por si não é curativa. Não sei se eu me fiz claro.
Quando você fala em patologias, você vai falar, por exemplo, uma síndrome de desconforto respiratório. Quem cura? O clínico. A ventilação mecânica não cura a síndrome de desconforto respiratório. Se você deixar lá a ventilação e não fizer absolutamente nada, um paciente com pneumonia sem antibiótico terapia vai morrer mesmo estando sob ventilação mecânica. Tudo bem? Esse, na verdade, foi o ponto que eu quis abordar. Notem que é um nível de evidência baixíssimo, porque se trata da opinião de um especialista. Tudo bem? Que é totalmente passível de contestação. Eu estou longe de ser aí o defensor, o único, né, com as respostas para tudo, de forma nenhuma. Né? E já em relação à mobilização precoce, nós temos simplesmente redução da taxa de mortalidade, redução do tempo de permanência do paciente, tanto na UTI quanto no hospital de uma forma geral. Nós temos, inclusive, menores gastos hospitalares, menor incidência de infecções e, junto a isso, completando todo o esquema, nós temos ainda a questão do desenvolvimento das PICs. Não sei se vocês já ouviram falar. PIC significa Post-Intensive Care Syndrome, ou seja, uma condição sindrômica que pode aparecer no paciente até 5 anos após o processo de deshospitalização. E, é claro, a mobilização precoce, ela combate veementemente a FAUT, fraqueza adquirida na unidade de tratamento intensivo. Então, aí sim, eu tenho um instrumento, né? Eu tenho uma forma de intervenção que eu tenho absoluta certeza que, se bem realizada, nós teremos uma série de benefícios que contemplarão os nossos pacientes. Lógico, para isso existem protocolos e cada hospital deve respeitar a esse protocolo. Lembrando que protocolo nada mais é do que um balizador, um norteador. Ele não enfaixa, ele não engessa o profissional, né? Ao contrário de que muitas pessoas pensam. O que eu não posso fazer é, no seu João eu vou fazer isso, no seu José eu vou fazer isso mais isso, na Dona Maria isso, mais isso, e no outro dia eu já não sei o que eu fiz, mesmo tendo anotado ali no meu prontuário. Então, isso não é uma condição de intervenção fisioterapêutica ideal. Está longe de ser. Agora, uma vez que você tem um protocolo, você tem toda a liberdade de ação no que diz respeito, principalmente, às condições de aparatos para favorecimento da sua mobilização precoce, assim como todos os estágios ou fases em que se encontram os seus pacientes. Então, por exemplo, pacientes sedados, que não são responsivos, normalmente, no primeiro dia, não é realizada a fisioterapia por via da mobilização precoce. Nós, em nossa fundação, nós já entramos no primeiro dia, se não houver, evidentemente, nenhum tipo de contraindicação, nós já iniciamos com eletroneuromuscular estimulação e, às vezes, a cicloergometria passiva. Então, notem que, mesmo os nossos pacientes sendo oncológicos, que apresentam uma série de características que
em termos gerais, iriam desfavorecer essa mobilização precoce, que são pacientes altamente depledados do ponto de vista nutricional. A reserva orgânica desses pacientes é baixíssima por duas condições. Primeiro, por conta da neoplasia em si, que mantém a taxa metabólica sempre lá em cima e leva a um consumo calórico e principalmente proteico, que torna quase impossível o paciente oncológico contrabalancear essa situação. E numa segunda situação, que a gente também observa, é a caquexia tumoral, ou seja, uma atrofia generalizada por conta do tumor, por conta da neoplasia. E mesmo assim, ainda somado com a fadiga oncológica, que acomete praticamente a todos os pacientes oncológicos, lógico, existem exceções, mas também aqueles nossos pacientes que sentem a dor oncológica, que perfazem aí quase 36% de todos os pacientes oncológicos, nas fases mais brandas do câncer e até 90% nas fases mais avançadas. Então, olha como que a gente deve tratar um paciente dessa forma. Então, eu tenho que ser efetivo o máximo possível, trabalhar em menor tempo possível, otimizando a minha terapêutica, porque se eu ficar muito tempo naquele paciente, ele vai desenvolver a dor oncológica e a fadiga oncológica. Eu vou ficar no mínimo 3 dias sem poder intervir, o que para um paciente oncológico é devastador. E outro ponto em que eu não levei em consideração acerca da ventilação mecânica, nós sabemos que a perda de massa muscular e da funcionalidade, ela é proporcional ao número de dias em que o paciente permanece sobre a ventilação mecânica. Então, o nível de atrofia, principalmente a partir do 10º dia de ventilação mecânica, chega a 70%. Opa! Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, beleza, que aqui apareceu que estava instável. Então, para aqueles pacientes que ficam submetidos, que são submetidos a pelo menos 10 dias sob ventilação mecânica, eles vão apresentar uma perda da funcionalidade de até 70%. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Então, nós chegamos a uma conclusão de que quanto menor for o tempo de ventilação mecânica, melhores serão os desfechos clínicos, óbvio. Agora, como que eu faço para reduzir efetivamente o tempo de ventilação mecânica? Mobilização precoce funcional. E notem que eu acrescento à mobilização precoce uma palavra no final chamada funcional. Não adianta nada eu realizar uma série de atividades, principalmente de cunhos passivos, em pacientes em estágio 2, em estágio 3, ou seja, aqueles pacientes já passíveis de interação, porque guardem essa palavra. A mobilização passiva, ela é irrelevante para a funcionalidade. Repito, para a funcionalidade. Tudo bem? Você pode vir com aquela justificativa, mas vai reduzir contraturas e deformidades, vai manter amplitude de movimento, vai fazer com que o líquido seja, sei lá, distribuído, produzido, umas coisas lindas de se ouvir. Mas na grande verdade é que aquele paciente que fica sedado dentro da UTI, salvo alguma condição de extrema
de extrema condição patológica, ele vai ficar, né, por mais ou menos 2 dias, vamos supor. Então, a partir do segundo ou do terceiro dia, ele já se torna um paciente passível de intervenção. E eu não consigo conceber como em 2 dias um paciente que, óbvio, não seja um paciente neurológico com uma sequela, como uma espasticidade, uma hipertonia elástica, uma hipertonia plástica, né? Ele vai desenvolver em 2 dias contraturas e deformidades. Então, são coisas que eu costumo chamar de futilidade terapêutica. Então, a gente perde o tempo em realizando algumas terapêuticas que não têm muito fundamento. Não estou dizendo que não é importante, é o que nós vamos fazer, principalmente na nossa primeira, o paciente que se encontra na primeira fase, que são alongamentos, né? A mobilização passiva, mas mesmo assim eu sou extremamente chato com mobilização passiva, né? No nosso programa, no nosso protocolo, a mobilização passiva, ela respeita integralmente a neurofisiologia do sistema motor. E ele me traz 2 verdades. A primeira é que o movimento do ser humano se dá de próximo para distal. Então, respeitando a isso, como é que eu vou começar a fazer a terapia em punho ou em região cubital se eu tenho movimento de próximo para distal? Ou seja, o movimento ele precisa ter um sentido lógico e embasado na neurociência, na neurofisiologia. Essa que a gente esqueceu há muito tempo. E o segundo passo seria a utilização de pontos motores de acordo com os conceitos, não a técnica, de Bobat, lá da década de 40, né, que foi implantado inicialmente para tratar aos pacientes com encefalopatia crônica não progressiva. E como foi um conceito, uma técnica baseada na neurociência, na neurofisiologia, então ela permanece até hoje sem perder a sua força e, na verdade, ganhou força. Porque hoje nós utilizamos esse conceito, essa técnica, não apenas em pediatria, mas também em pacientes adultos. Como a gente vê, por exemplo, no acidente vascular encefálico isquêmico, hemorrágico, no traumatismo crânioencefálico, né? Então, com isso, a gente tem um conjunto de técnicas mesmo para mobilização precoce. Então, não é aquela coisa sem começo, meio e fim. Precisa existir algo fluido. É o que torna a atuação do fisioterapeuta, que nós chamamos de limpa. Então, não é aquele cara que faz 10 séries de 3 repetições, desculpa, 3 séries de 10 repetições e ausculta o paciente, como se aquilo tivesse mobilizado secreção. E esse é um paciente que consegue sentar. Aí nós já entramos numa outra condição chamada desenvolvimento neuropsicomotor normal, também proveniente do conceito de Bobat. Então nós temos a criancinha, primeiro ela assume a linha média, depois ela começa a assumir o decúbito lateral e a partir daí o rolamento. Depois disso nós temos o decúbito ventral, onde ela aumenta tônus extensor e começa a observar o mundo sobre outra ótica, sobre outra dinâmica. Entre o 4º e o 6º mês, o que eu chamo de primeira postura alta, que é a sedestação. No primeiro momento, ela vai fazer com apoio, lá pelo 6º, 7º, 8º mês, já
a Janicléia, é isso? Ela trouxe aqui uma pergunta, onde, vamos lá, licença Daniel, claro, sem problema. Já vi estudos falando que a mobilização passiva só funciona acima de 30 minutos por articulação. Meu Deus! Se eu posso sentar o meu paciente, se eu posso elevar a cabeceira, pelo menos, se eu posso colocá-lo na prancha ortostática, por que diabos eu vou ficar 30 minutos em cada articulação? Isso não é fisioterapia, isso é futilidade terapêutica. Então, amanhã, por exemplo, até gostaria, com a licença no pessoal da IB, né, convidá-los a vocês, às 18 horas eu vou dar uma live, mais uma live, sobre a utilização do ortostatismo passivo em pacientes dentro da unidade de tratamento intensivo, onde eu vou, inclusive, demonstrar protocolos. Então, na verdade, é isso que você falou. E olha lá se funciona. Então, você acha que você vai ficar 30 minutos por articulação? Pelo amor de Deus. Né? E aí, para a gente otimizar isso, no meu caso, tá? Na minha experiência, eu lanço mão das diagonais funcionais de Kabat, mesmo estando o paciente no primeiro momento passivo. Por que diagonais funcionais? Porque, como o nome já fala, são funcionais. Então, sai daqui, passa na boca, sai daqui, passa no cabelo. Então, desde sempre, ele já estará fazendo do grupamento muscular que gera uma atividade funcional. E, além do que, eu otimizo o tempo, uma vez que eu trabalho as grandes articulações, tanto de membro superior quanto de membro inferior, ganhando tempo e, evidentemente, sem que haja a perda da qualidade. Ah, Daniel, mas isso só em pacientes oncológicos? Não, não. Se você pensar em custo-benefício, se você ponderar, se você pesar na balança, você e observar como é feito esse tipo de intervenção, eu tenho absoluta certeza que vocês vão entender do que eu estou falando. Eu até posso repostar nos meus stories alguma coisa referente exclusivamente à mobilização passiva, que tem um começo, meio e um fim. Se não, eu gravo aí e disponibilizo para vocês no segundo momento. Tudo bem? Então, assim, agora para a gente chegar a um consenso, né? Tentar aí de uma forma fazer com que as nossas ideias, haja visto que nós já falamos da ventilação mecânica e também acerca da mobilização precoce, lógico, algo bem rapidamente, né? Então, dá para a gente fazer ventilação mecânica e mobilização precoce? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que partir do princípio que hoje, né, o que é previsto aí pela EDC 07, é que um fisioterapeuta para 10 pacientes. Vamos supor que, numa situação quase utópica ou ideal, nós tenhamos apenas 10 pacientes para atender durante o nosso plantão de 6 horas. Façam as contas de quanto tempo nós passaremos com cada um desses pacientes. Um estudo inglês, ele fez referência ao tempo que efetivamente nós passamos com o paciente. E eles chegaram a um valor numérico de tempo igual a
que varia entre 30 e 32 minutos por paciente. E assim, você trabalhar a ventilação mecânica, fazer ajustes, ficar lá beira-leito, e depois ter que fazer, sei lá, 20 minutos, 15 minutos de mobilização precoce, principalmente naqueles pacientes mais independentes, que conseguem deambular, que precisa do teu acompanhamento, é muito difícil. Então, a minha sugestão é que, durante o nosso processo de avaliação beira-leito, que deve, né, evidentemente, seguir uma sequência céfalo-caudal, quando nós chegarmos na parte de avaliação do ventilador, na ventilação mecânica e na monitorização, tudo bem aí? Alguma pergunta? É só superior, só superior. Não, não temos perguntas. Temos apenas microfones ligados. Então, vamos lá. Me perdi um pouco, deixa eu ver. Professor, Então, na boa verdade, noite. Boa noite, Eric. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, é uma dúvida. Assim, de antemão, já vai me desculpando se for uma pergunta muito besta. Quando... Pergunta besta é aquela que morre com você. Pronto, vamos lá. Uma mobilização precoce. O sentar, o levantar, é a adotação das posturas altas, que até o senhor fala muito nas suas lives que o paciente, se chegar deitado, tem que sair sentado, chegar sentado, tem que sair caminhando. Só que aí eu fico na dúvida, assim, até onde é mobilização precoce e a partir de quando é cinesioterapia? Perfeito. Então, eu chego à seguinte conclusão, que eu tenho certeza que não vai te saciar, mas se você pegar a mobilização precoce, ela é um nome mais atual que nós damos à cinesioterapia. Sim, a cinesioterapia, aquela que a gente aprende no segundo ano. Então, na verdade, a mobilização precoce é uma cinesioterapia, porque mobilização precoce significa o ato de gerar algum efeito fisiológico, ventilatório, cardiovascular num paciente de uma forma precoce. Aí alguns autores, eles discutem o quanto seria esse precoce. Normalmente, a partir do segundo dia. E se a gente pegar como um todo, a mobilização precoce nada mais é do que um movimento. Concorda comigo? Seja sentar, levantar, seja fazer o PFIT trainer, que é a marcha estacionária, seja, enfim, mobilização passiva, mobilização ativa assistida, ativa, resistida, enfim. Tudo isso se processa a partir do movimento. E nós temos que, por definição, cinesioterapia é a forma de reabilitar pelo movimento. Então, assim, o meu conceito que eu tenho sobre essa possível discrepância é que, na verdade, a cinesioterapia motora, ela virou a mobilização precoce com as suas características. Porque se você pegar um paciente, sei lá, com algum distúrbio osteomioarticular, sei lá, uma fratura de colo de fêmur, não é muito minha área, mas ele vai ter todo aquele processo onde ele vai realizar cinesioterapia em leito, e a partir daí ele vai evoluindo, primeiro, né, respeitando aí os limites de flexão, enfim, mas em um determinado momento do processo de reabilitação ele vai sentar.
E depois, posteriormente, ele ficará em pé. E ao final, ele realizará a deambulação. Assim é o esperado. Então, só isso, um pequeno exemplo, para a gente ver que a mobilização precoce não é isso? A adoção de posturas funcionais? E no caso desse paciente, que foi um paciente proveniente de uma lesão traumato-ortopédica, ele mudou de decúbito, ele sedestou, ele ficou em pé e ele deambulou. Notou a semelhança? A única diferença é que, em respeitando as características particulares desse paciente, talvez não tenhamos aí iniciado o processo de intervenção no primeiro dia, com a sedestação, por exemplo. Mas com certeza você vai usar eletroestimulação, mobilização passiva, exercícios metabólicos, que não deixa de ser uma atividade precoce também. Beleza? Não sei se eu me fiz claro e consegui te responder, Eric. Fez sim, professor, com toda certeza. Obrigado, viu? Valeu, que isso. Né? Então, quando a gente fala de mobilização precoce versus ventilação mecânica, na verdade, elas são técnicas que se complementam. Mas eu preciso entender quando eu posso fazer ali beira-leito, uma monitorização, um cuidado com a ventilação mecânica, e quando, na verdade, eu preciso, durante a minha avaliação, observar condições negativas ao meu paciente, como, por exemplo, assim com a sincronia paciente-ventilador, que vai fazer com que aí, sim, nós tenhamos um aumento da mortalidade, um aumento da morbidade e um maior período de tempo sob ventilação mecânica. E resolvemos essa situação, e a partir daí a gente evolui com a mobilização precoce. Lógico que vai ter aquele paciente que é um paciente extremamente complicado de você ventilar e que vai fazer com que você fique praticamente toda a intervenção terapêutica apenas nos ajustes da ventilação mecânica. Ok, isso não há problema nenhum. O que não é admissível, pelo menos no meu ponto de vista, é o fisioterapeuta chegar, mexer nos botões, fazer alguns cálculos e ajustar a ventilação mecânica e sentar. Pronto, atendi o meu paciente. Isso não é fisioterapia. Né? Isso daí é você mexer na ventilação mecânica. Por melhor que você seja, se você não coloca o seu paciente para sentar, para andar, para ficar em pé, não tem porquê a sua existência dentro da UTI, uma vez que o médico ele pode fazer estes ajustes. E por que ele não o faz? Já falei, quanto menor for a responsabilidade do médico, maior tempo ele terá para resolver outras condições críticas, segundo a sua visão, em pacientes internados na UTI. Isso eu estou sendo bonzinho, estou sendo ético e educado. Jamais eu pensei, ou passou pela minha cabeça, que o médico iria dormir durante seu plantão, obviamente. Né? Então, agora eu gostaria de abrir aí as perguntas, foi quase 1 hora, e fiquem à vontade para fazer as suas considerações, enfim, que com certeza vai me alegrar muito poder, de alguma forma, aí estar auxiliando a todos vocês. Né? Conto com vocês aí no curso, né, que nós vamos ministrar online, juntamente aí com a IB,
né? Eu acho que vai ser um curso muito bacana, eu preparei com muito carinho, embora eu não seja um exímio apresentador em escala virtual, mas eu procurei segmentar muito bem todos os nossos cursos que compõem, né? Todos os nossos tópicos, e fazer com que normalmente os cursos eles não fazem, que é mostrar toda a parte prática. Então, vamos falar sobre manuvacometria, então vamos ensinar como se faz uma manuvacometria, mas vamos mais profundamente. Nós vamos ensinar como se faz um treinamento da musculatura respiratória. Então, assim, uma série de coisas, e não só isso, que a gente vai abordar no nosso curso. Então, seria um grande prazer contar com vocês, né? Para aqueles que não me conhecem, né? Não conhecem meu trabalho, basta acessar a página @intensivista Xavier. Para mim vai ser uma honra responder as questões, aos directs, né? Porque eu acho que essa é a nossa função enquanto facilitadores. Beleza? Cadê o Léo? Dormiu aí? Não, estou aqui, cara. Estou aqui. Pronto, pronto para agir. E aí? Trazendo uma informação assim da fala que você trouxe, só para poder estar. Eu já não sou da área, mas já aprendi, já estou começando a ousar em algumas coisas. E quando você coloca aí, às vezes algumas perguntas me mostram que talvez a dúvida ainda está na cabeça da pessoa, que esclareceu, claro, mas quando eu via o trabalho que o Xavier trouxe, né, e desse boom que ele falou que aconteceu depois de 2013, que na minha opinião eu corroboro demais sobre o nosso trabalho, e ele não foi tão enfático, mas a nossa remuneração dentro do ambiente da UTI, ela ainda não é condizente com o trabalho de quem assume a chefia do trabalho da ventilação mecânica. Então, eu estou sendo mais claro ainda. E também, como parte do conselho, que eu sou o coordenador de fiscalização do Conselho CREFIT 17, uso muito as normativas que o Daniel falou, especialmente a RDC 7. Por quê? Baseado na RDC 7, a gente conseguiu, né, em Sergipe, mais de 100 contratações agora nesse período da Covid. Então, seria bom se a gente conseguisse evoluir as outras áreas o suficiente para termos regulamentações, né, que pudessem nos fazer conseguir avançar dessa forma. Então, acho legal, acho muito importante o fisioterapeuta ter essa função na ventilação mecânica, mas eu concordo totalmente que tem que ser um instrumento que utilize na terapêutica, mas não pode ser a terapêutica por completo. E acho muito legal, e me interessei muito mais pela parte, né, intensiva e respiratória, quando eu comecei a ver um pouco da base da fisioterapia, da cinesioterapia, como o Daniel colocou e como o Eric também perguntou, sendo feito e isso dando tanta resposta, certo? Então, acho que se a gente for buscar, né, os termos mais modernos, né, o mimimi, a fisioterapia raiz mesmo, sendo feita e funcionando de fato para as pessoas, a partir dessa publicação que o Daniel comentou, né, que na verdade só fez trazer para o mundo o que muitos fisioterapeutas já praticavam há algum tempo. Exatamente. Perfeita colocação. E aí, temos algumas perguntas aí? Não, por enquanto não. Tem a Natália, a Isabela e o Moto G. O Moto G7 aqui que organizou pela palestra. Talvez reforçando o que o Daniel falou, agora, né, aproveitando... Deixa eu abrir a câmera aqui, gente. Que eu estou tendo que tomar uns indivíduos aqui, sabe, aqui em casa. E estavam até falando aqui, eu não vou nem dizer o que eles estavam falando, para limpar a fralda. Imaginaram já, né? Então, Daniel conhece esses indivíduos bem. Então, o curso que está sendo montado, né, que vai estar sendo proposto, alguns de vocês aqui já estão, inclusive, inscritos nele, é uma formação que a gente tem feito
e que, inclusive, ela tem momentos não só da aula ao vivo com o professor, então vai ser uma parte de discussão que vamos ter monitores que vão estar discutindo e trazendo ações mais específicas. E os inscritos que estão aqui vão saber em primeira mão duas coisas. Primeiro, na verdade, uma já foi colocado no grupo dos inscritos, que vai ter uma situação muito especial para esse curso hoje lá, mas vai ser muito especial e muito para quem chegar na hora. E segundo, é que na semana que vem, nós vamos ter de segunda a sexta, no Instagram do Instituto IB, uma promoção para você e a pessoa que você marcar vai ter uma super condição nesse curso que vai começar no dia 20 de agosto, tá certo? Então já fiquem sabendo, né? A partir de segunda-feira vai ter essa promoção lá no Instagram e também daqui a pouquinho, quando acabar a live, vai ter um negócio legal no grupo lá que vocês vão gostar, tá certo? Daniel, acho que foi super claro, até para mim, né? Eu sou um parâmetro bom para poder saber que se eu entendi, quem gosta da área vai entender bem. Obrigado aí pela luta, pela batalha aí frente aos pacientes que tanto precisam. Eu sei o quanto que você está longe da sua família nesse momento, né? Eu sei que a galera tá em outro local aí, em outra região do país, inclusive, mas acho que além do conhecimento técnico, da maneira da gente poder entender, aprender com as suas experiências, muito de como a gente aprende de como lidar com várias situações. Dá para ver, eu vejo no seu semblante, nos últimos meses, que você tem ficado cada dia mais cansado, né, pela rotina aí, mas é realmente colocar a faca nos dentes e fazer o melhor pela população e pela educação também desses profissionais. Com certeza, quando a gente começou a conversar nesse início de Covid, vocês hoje já conseguem ter, né, pelo centro que vocês têm aí, que já tem um renome, consegue também fazer um trabalho mais estruturado, já com conhecimento melhor sobre a causa. Então, obrigado mais uma vez pelo tempo, pelo compartilhamento. Um abraço para todo mundo aí do norte a sul do país, né? E fiquem bem. Qualquer dúvida, segue o professor intensivista Xavier lá no Instagram e vocês vão ter com certeza conhecimento diário e para aproveitar e se espelhar, tá certo? Muito obrigado, meu irmão. Falou, garoto. Eu que agradeço sempre. É uma satisfação imensa. E agradeço também a todos os alunos, né, profissionais que ficam aqui para a gente. É uma satisfação muito grande. Então,